Falando agora sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, fez um apelo para o presidente da Câmara. Matheus Dias está aqui conosco e ele quer continuar o mandato à distância, né, Matheus? Traga os detalhes para a gente. Bem-vindo. Pois é, quer sim, viu, Evandro? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Eduardo Bolsonaro, então, publicou no X um trecho do ofício que ele mandou para o presidente da Câmara, Hugo Motta, pedindo que cumpra o resto do mandato de deputado federal nos Estados Unidos. Isso porque ele mesmo se considera um perseguido político e diz que não pode voltar ao Brasil. Eduardo Bolsonaro, então, em março, tirou uma licença do cargo de 120 dias e viajou para os Estados Unidos. Só que essa licença se encerrou no dia 30 de julho. Desde então, ele está acumulando faltas na Câmara Municipal e essas faltas podem gerar a cassação do mandato dele em 2026, em março de 2026, que é mais precisamente que é quando a Câmara dos Deputados analisa, né, a presença dos deputados no ano anterior, no caso em 2025. Então, Eduardo Bolsonaro comparou ainda o momento que ele vive hoje com a pandemia do coronavírus, quando foi permitido que deputados pudessem realizar o trabalho de forma remota. Ele diz que isso poderia ser aplicado a ele também hoje. Publicou então no X trechos desse ofício que ele encaminhou ao Hugo Motta e logo na legenda da publicação ele diz que é realmente uma vítima de perseguição política e depois em outros trechos começa a postar partes ali do ofício que ele encaminhou. No primeiro deles ele cita que desde o primeiro mandato dele ele tem feito da diplomacia parlamentar um dos focos centrais da atuação. Só que em outro trecho ele contextualiza o momento da viagem, a tal viagem para os Estados Unidos, local onde ele está até hoje e atuante na política, principalmente nesse setor do tarifaço. Ele diz que foi no pleno exercício da atribuição da diplomacia parlamentar que durante o período do carnaval ele viajou aos Estados Unidos levando apenas uma pequena mala em caráter predominantemente privado. Atacou depois novamente os ministros do Supremo, dizendo que vivemos, infelizmente, sob um regime de exceção, em que deputados federais exercem seus mandatos sob o terror e a chantagem instaurados por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que age fora dos limites constitucionais e já é alvo de repúdio internacional. E, por fim, no último trecho desse ofício encaminhado ao presidente da Câmara, ele pede favores direcionados a Hugo Motta. Pede que sejam criados e assegurados os mecanismos necessários para o exercício pleno do meu mandato parlamentar, inclusive à distância, em respeito à soberania da vontade popular que me conferiu o cargo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, por sua vez, disse que Eduardo Bolsonaro vai ser tratado da mesma forma como qualquer outro candidato que está em processo de cassação, viu, Evandro? Valeu, Matheus. Um abraço. Bruno Musa, o deputado Eduardo Bolsonaro afirma que ele não está nos Estados Unidos simplesmente porque quer, que está nos Estados Unidos porque é vítima de uma perseguição que não permite que ele possa exercer o mandato dele aqui no Brasil. Você concorda com essa definição do deputado Eduardo Bolsonaro e entende que ele poderia se manter no cargo, mesmo que não morando aqui no país e, de certa forma, também sendo alvo de acusações sobre atuar contra o país nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Eu acho que ele saiu do país como de maneira normal, né? E aí sim, depois, no meu entender, ele se torna um perseguido político. Veja, eu não acho que ele esteja fazendo da forma mais estratégica, como eu falei ontem. Às vezes você chega no final do dia e você não concorda com determinadas formas como você mesmo se comportou, como nós mesmos nos comportamos ao longo do dia. Então você não vai concordar com absolutamente tudo. Mas eu acho que, infelizmente, hoje no Brasil, há diversos casos de pessoas que são perseguidas políticas. E essa não precisa ser uma definição muito ampla da coisa. Você tem pessoas exiladas, você tem jornalistas que não podem se posicionar, tem jornalistas com passaporte apreendido sem sequer ter algum tipo de condenação. Então, a gente tem uma série de fatores que caracterizam todos os excessos que hoje em dia vivem no Brasil. E um deles é o Eduardo Bolsonaro eventualmente voltar ao Brasil e ser preso. E aí, qual seria o crime dele cometido? E quando a gente entra nesse campo da subjetividade, a gente começa a ver, atestou contra o Estado de Direito, fake news. São questões completamente subjetivas, onde dão ampla margem para que cada um interprete como queira e pode reescrever a história, ou no caso do Brasil hoje, a Constituição ao seu bel prazer.
Ô Zé Maria Trindade, o deputado Eduardo Bolsonaro também joga a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, porque agora ele fala, olha, eu tenho condições de exercer, eu não precisaria faltar, da mesma maneira que atuamos na pandemia da Covid-19, agora eu conseguiria também apresentar propostas, votar projetos e etc. Fica para você. E o presidente da Câmara diz, você será tratado como qualquer outro deputado que estivesse na mesma situação. Diante do regimento da Câmara, daquilo que a gente tem de histórico de atuação de parlamentares na Câmara, Zé, seria possível realmente o deputado Eduardo Bolsonaro manter esse cargo à distância em outro país? É muito estranho, né? Ele quer criar a Câmara EAD. Já existem várias faculdades EAD, agora a Câmara à distância eu acho muito difícil. E é o que eu estava dizendo aí sobre essas novidades que aparecem e precisam de uma regulamentação. Apareceu a novidade de votar à distância durante a pandemia e houve ali uma regulamentação mínima, o que pode ser votado através do Infoleg, que é um aplicativo no celular do deputado, e que não pode. Mas o regimento interno da Câmara fala que um deputado só pode ir para o exterior com a aprovação do presidente da Câmara, tem que ser comunicado. Não tem nada aqui no Brasil, oficialmente, que impeça o deputado Eduardo Bolsonaro de voltar ao Brasil. Se ele voltar, não tem nada contra ele ainda, né? Existe a ameaça. E a ameaça porque ele foi. Não ele foi porque ameaça, né? Mas, enfim, é a estratégia dele. E a estratégia política dele ele tem que enfrentar. Existe um pedido de cassação de mandato contra o deputado que não tem nada a ver com a extinção do mandato por ausência. Se a extinção do mandato for por ausência, ele continua elegível. Se for por cassação, ele entra na ficha limpa e será inelegível. O presidente da Câmara tem que manter essa posição mesmo, né? De esperar a provocação dos adversários, isso está no Conselho de Ética, e é o que se tem. O resto, a perda do mandato por ausência, isso será no futuro depois de avaliar. Agora, eu entendo que hoje as regras aprovam a votação à distância quando a votação é à distância, que nem todas são. E algumas é preciso registrar presença a primeira vez, fisicamente, e a partir daí, né, os deputados podem fazer o voto daqui de Brasília, de onde estiver, através do celular. Mas é, no mínimo, estranho e uma grande novidade, né, diante da situação que o Brasil está. Eu entendo que era a hora do presidente da Câmara pegar esse pedido e ir ao plenário e dizer, gente, olha, nós estamos aqui com um pedido, no mínimo, estranho. E aí? A Câmara tem que se posicionar. Ou faz uma defesa da democracia, do legislativo e do parlamentar, abraça o parlamentar, ou então diz, olha, não tem nada a ver, vamos tirar esse parlamentar daqui. O que eu não gosto é desta omissão geral do Congresso Nacional diante de uma situação colocada. Ou vai ou racha, né, Zé? Vamos trazer o comentário também dos nossos telespectadores a respeito desse tema. O Horácio Júlio conta o seguinte, na visão dele, Eduardo Bolsonaro nos States e quer continuar mandato e recebendo salários enquanto o povo se lasca, pegando condução para lá e para cá? Foi essa a opinião do Horácio Júlio sobre essa permanência do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E Zé, tem uma questão interessante também sobre a rapidez ou não com que essa averiguação sobre as faltas de Eduardo Bolsonaro aconteceria, porque, se não me engano, o levantamento é feito só no ano seguinte. Então, os deputados fazem o levantamento sobre as abstenções, sobre as ausências, no ano seguinte àquele que foi feito o pedido. Então, isso aconteceria só em março de 2026. Então, de qualquer forma, o regimento já prevê que o processo não é tão rápido assim nesse caso da ausência, né, Zé? Já aconteceram outras vezes, né? Recentemente, o Brazão teve um mandato extinto porque ele estava preso, não poderia participar da sessão. Ele não recorreu porque é melhor ter um mandato extinto do que ser cassado, né? Mas é lógico, porque você só apura a porcentagem de ausência, que é uma porcentagem, depois de terminado o prazo. Você não pode inferir que ele vai ficar ausente tanto por cento, né? Tem que esperar o período, se chama ano legislativo, porque aqui tem legislatura, ano legislativo e assim por diante. Então, é o ano legislativo. Então, tem que esperar o ano, falar, olha, quem faltou, e aí caçar o mandato. É por aí mesmo, o regimento é claro nisso. Agora, sim, a vergonha da omissão é como um deputado preso não foi cassado
e foi preciso esperar todo ano ver que ele tinha ausência para extinguir um mandato. Veja o grau de omissão que se tem na Câmara. E corporativismo, né? Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia essa situação de Eduardo Bolsonaro, o pedido que ele faz e também o comentário ali do nosso telespectador, de que enquanto ele fica lá, as pessoas estão se ferrando aqui? Bom, ele age como um covarde, foi fazer a luta dele lá. Primeiro, quando ele foi embora, quando ele saiu, não havia rigorosamente nada contra ele. Aliás, ele sempre voltou para os Estados Unidos com bastante frequência. Ele foi um dos parlamentares brasileiros que, inclusive, estiveram na posse do presidente Trump, né? Ele é a ex-primeira-dama. Então, ele ia toda hora para lá. Aí ele foi, anunciou que ia pedir licença, se licenciou, e até então não tinha nada, né? Nem um processo sequer. Enfim, o processo contra ele é algo recente, de 15, 20 dias para cá. Mas até então, não havia rigorosamente nada e nesse momento também não tem nenhuma condenação contra ele. E ele tem imunidade parlamentar. Então, assim, a não ser que haja uma surpresa muito grande ou alguma reviravolta aí na lei, eu acho que ele pode chegar ao Brasil, retornar ao Brasil e continuar exercendo a sua vida parlamentar. Está lá porque quer. Fala, Bruno Moza. Não, eu acho que esse ponto, bom, eu expressei minha opinião aqui no primeiro, mas eu acho que esse ponto que eu deixei de comentar ali a respeito dele manter o cargo dele, né? Realmente, eu considero, como eu falei agora, nesse momento, assim como tantos outros, infelizmente um perseguido político por instituições brasileiras, mas de qualquer maneira eu concordo com isso. Até o momento ele não tem nada. Eu, se estivesse no papel dele, acredito que não voltaria, porque claramente me parece que se ele chegar, ele pode e deveria ser preso por alguma coisa que criassem algum crime aí dessa maneira subjetiva que eu mencionei, mas também acho que ficar lá e às custas daqui, também não vejo muito sentido nesse ponto.